Tô aqui, promessa é dívida, tô aqui firme e forte. Vamos conversar. Se tiverem alguma dúvida, podem ir colocando aí que a gente vai trocando aqui. Tô aqui. Passei para bater papo mesmo. Hoje não tem script, hoje não tem nada aqui, não tem roteiro, né? A gente vai falando o que vem na cabeça. Aqui, apesar de ter chovido, tá muito calor. Então, aqui ontem deu uma chuva, mas foi só para ficar mais calor também, né? Foi só para ficar mais calor e tá um solão de rachar coco lá fora, pelo jeito não vai chover tão cedo e estamos por aqui, né? Aguentando o calor até que o inverno chegue. Não tem muito para onde correr. Mas enfim, bora lá. Deixa eu ver aqui, eu sempre deixei separadinho então aquela dúvida que era do caso de consultório, né, que a gente falou na semana passada, que das pessoas que não se perdoam, né? Das pessoas que não se perdoam, das pessoas que têm bastante dificuldade em aceitar que são falhas e tal. Então, ai, não fala isso, Normélia, que eu amo milho cozido. Amo milho cozido. Mandam umas espigas, porque aqui a gente não tá achando nem para comprar, mas não sei se acha que não é mais tempo de milho, mas aqui a gente encontra até milho, mas tá mais durinho já, sabe? Mas enfim, come uma espiga aí por mim, então. Então, voltando a falar do caso de consultório, né, que vocês responderam a caixinha lá, muitas pessoas responderam a caixinha perguntando, que queriam entender, que também, como a nossa Alice lá do caso de consultório, não conseguem se perdoar, né? Por que a gente não consegue se perdoar, né? Geralmente é porque a gente é muito crítico, geralmente é porque a gente tem mania de perfeição, geralmente porque a gente se acha culpado ou não merecedor das coisas, né? Então, tem N motivos do porquê a gente não se perdoa, do porquê a gente acaba se culpando e se criticando, enfim. Aqui tem bastante milho. Eu imagino que aí tenha bastante mesmo, né? Mas aqui tá bem complicado. Marli tem uma grande dificuldade de aceitar meus erros. Então, Marli, o que acontece, né? Como eu tô falando, a gente deve, quando a gente tem esse perfil de ter bastante dificuldade de aceitar os próprios erros, mas a gente tem facilidade de entender e aceitar os erros dos outros, é porque a gente tem uma baixa autoestima ou quase nenhuma. A gente tem um problema muito sério com autoestima, com merecimento, e aí o que acontece? A gente sempre valoriza mais o outro. A gente sempre acha que o outro merece mais do que a gente, que o outro é melhor do que a gente, de que a gente não é o suficiente, ou que a gente fica sempre devendo, sabe? Sabe quando alguém faz um elogio pra gente, a gente se sente na obrigação de retribuir, de agradecer? Quando alguém faz um favor pra gente, a gente tem que dar alguma coisa em troca, tem que dar um presente, ou tem que dar alguma coisa, é porque isso é falta de merecimento. A gente acha que a gente não merece, né, que o outro tá fazendo mais do que ele deveria pela gente. E, na verdade, não é isso, porque a gente se dá demais pelos outros, né? Então, quando a gente tem essa grande dificuldade em se perdoar e se critica demais e aceita demais os erros dos outros, é porque a gente tá devendo isso pra gente. Então, Marli e Normélia, e se tiver mais alguém aqui que tem essa dificuldade em aceitar os próprios erros, em aceitar, né, as críticas que a gente mesmo se faz, o que os outros se fazem, parem e analisem um pouquinho o que você está fazendo pelos outros que você não está fazendo por você. Porque geralmente a gente faz muita coisa pelos outros e não faz praticamente nada pela gente. Na fila, né, de prioridades, a gente está lá no último lugar. Quem é mãe, geralmente os filhos estão em primeiro, depois os pais, e depois o marido, e depois o namorado, e depois a amiga, e depois, e a gente se deixa para depois, por último. E aí a gente não se dá o que a gente dá para os outros e acaba ficando com uma carência excessiva e dependendo que os outros dê pra gente, sabe?
É exatamente assim, até quando preciso de algo, sempre acho que estou incomodando. Exatamente. Então é por isso, sabe? A gente se sente sempre em débito com as outras pessoas. Como se o que a gente fizesse pelos outros não valesse nada e o que os outros fazem pela gente vale um caminhão de coisas, né? Então eu entendo, já me senti muito assim, mas digo para vocês que não vale a pena a gente se deixar em último lugar, sabe? E vamos fazer um pensamento bem lógico, um raciocínio bem lógico, assim. Quando você fica esperando, você não se dá carinho, amor, atenção, né? O autocuidado necessário, a autocompaixão, enfim. Você não se dá e você fica esperando que o outro faça isso por você, não tem muita lógica, né? Porque aí se o outro não fizer, você vai ficar nessa carência eterna. Até o dia do meu aniversário eu fico sem graça de... Exatamente. A gente fica sem graça de receber presente, a gente fica sem graça de receber elogio, a gente não sabe lidar com isso, né? Então, eu tenho muitas histórias, né, de muitas vezes, assim, de não saber como lidar, alguém chegar e falar do meu cabelo, ou de uma roupa, ou de um calçado, e eu simplesmente desmerecer aquilo porque eu não sabia lidar com aquela situação, né? A gente não sabe como que a gente lida, a gente não sabe como que a gente agradece, né? A gente não sabe como é que estão, como lidar com isso. E quando a gente faz um elogio para as outras pessoas, o que as outras pessoas falam, né? Elas simplesmente agradecem. Então é isso que a gente também precisa aprender a receber e agradecer. Então se alguém fizer um elogio, simplesmente agradeça. Ai, Marli, como tá bonito o teu cabelo, ou que bonita essa roupa, esse calçado. Ah, obrigada, você gostou, né? Enfim, não precisa comentar muita coisa, não, porque às vezes já aconteceu comigo de eu receber um elogio, por exemplo, de um calçado, e eu falasse, a pessoa falava, ai, nossa, que lindo o seu calçado, a sua sandália, enfim, e eu respondi e falei assim, paguei bem baratinho, comprei numa liquidação, ou alguma coisa assim, sabe, que você não precisa falar aquilo, você fala demais porque você fala pelos cotovelos, e acaba falando uma coisa desnecessária, simplesmente porque você fica sem graça de receber um elogio, você não sabe como lidar com aquilo. Isso é porque a gente tem baixa autoestima, isso é porque a gente tem pouca valia, porque a gente acha que não é merecedor das coisas boas e que ninguém vai achar a gente bonito, interessante, inteligente, que a gente se veste bem, qualquer coisa assim. Então, vamos parar com isso, vamos parar com essa autossabotagem aí, vamos parar com essa coisa de ficar colocando sempre os outros num pedestal e a gente sempre abaixo daquilo que a gente realmente merece, sabe? Então, se as pessoas merecem coisas boas, a gente também merece coisas boas. Se as pessoas merecem prioridade, a gente também merece prioridade. E quando a gente faz isso, a gente se critica menos e a gente consegue se perdoar mais. Né? Então eu acho que ficou bem claro, o direcionamento que eu dei para a Alice foi bem nesse sentido também, de precisar trabalhar a autoestima, de precisar trabalhar o amor próprio, de precisar trabalhar um merecimento mesmo, da gente saber receber, da gente aceitar, então assim, receber um elogio e agradecer, ai, muito obrigada, ai, que bom que você gostou, fico feliz que você tenha gostado, ai, eu também gostei bastante, então a gente aprendendo a lidar com isso, mas primeiro a gente precisa se priorizar. Primeiro, a gente precisa se colocar em primeiro lugar e entender que sim, nós somos merecedores do melhor que a vida pode nos dar, do melhor que a vida pode nos proporcionar. Que sim, a gente pode dar o melhor para quem a gente ama, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos cônjuges, maridos, namorados, amigos, enfim. Porém, a gente também merece ser muito merecedor do melhor que a vida pode oferecer para a gente. E quando a gente entende isso, as coisas ficam mais fáceis. Concorda? Concorda, Marli? Concorda, Normélia? Estão por aí ainda? Pelo amor de Deus, me dê um sinal de vida. Que sumiram todos daqui, não sei quem está ainda na live. Se eu tô na live ainda, né? Eu acho que eu tô. Pra mim aqui tá aparecendo ainda, não caiu. Então eu acho que eu ainda tô. Mais alguma dúvida que vocês queiram colocar? Quem mais tem dúvida, manda para responder, que daqui a pouquinho a gente já encerra, né? Que bom. Então, concordar e botar em prática, né, Marli? Que só concordar também não tá valendo muito. Tem que concordar e colocar em prática. Oi, mundo dos laços. Tudo bem com você? Eu não tô enxergando direito, tá, gente? Por isso que eu tô aqui, ó, fazendo... Que eu boto óculos,
fica pior porque daí dá reflexo aqui, tá uma luz bem na minha cara e eu não consigo enxergar direito vocês. Eu boto óculos, então por isso que eu tô sem óculos e fazendo força pra... Isso tem a ver com timidez também? Não, Marli, não necessariamente. A timidez vai para um outro caminho, sabe? Mas, assim, quando a gente é muito envergonhado, quando a gente é muito introspectivo, também tem a ver com a baixa autoestima. Às vezes a gente tem vergonha, às vezes não tem, tá? Esqueci de trazer uma aguinha. Precisa entender da onde que vem essa tua timidez, se você realmente é uma pessoa introspectiva ou se você só tem vergonha de alguma coisa pela sua baixa estima, tá? Tem que dar uma investigadinha nisso daí. Eu tô bem também. Eu tô bem melhor, graças a Deus. Tô já quase 100%. Bastante dor de cabeça ainda hoje. Tomei uma dipirona antes de entrar aqui, porque a cabecinha velha tá assim, ó. Mas eu falei, não, eu prometi, hoje eu vou. Tô me recuperando bem já, graças a Deus. A gente falou bastante da dengue aí no começo da live, mas tô melhorando. Obrigada por perguntar. Hoje meu sobrinho me presenteou com uma caixinha de bombom e agradeci de boa. Exatamente, é isso aí. Falar assim, ó, muito obrigada, vou comer tudinho, quer comer junto comigo. Então é isso, assim, sabe? Nada de dizer assim, ai, não precisava. Precisava sim. Se ele deu, foi com certeza de bom grado, de bom coração. Então, assim, outra dica importante, né? Eu também fazia isso e digo para vocês não fazerem. Quando alguém der alguma coisa para vocês de presente, não digam que não precisava, gente. Digam qualquer coisa, só agradeçam, mas não digam que não precisava, porque se a pessoa te deu, é porque ela tá te dando de bom grado, de bom coração. E precisava sim, né? Quem que não gosta de um chocolatinho? Quem que não gosta de ser lembrado? Quem que não gosta de um mimo, de um agrado, né? Então, só agradeça. Que bom que você agradeceu de boa. Tenho certeza que ele ficou bem feliz, que ele te viu feliz, né? Exatamente. Exatamente é isso. A gente precisa ser grato pelas coisas que a gente recebe, pelas coisas que as pessoas fazem pela gente, né? Mas é possível se livrar de uma culpa sobre uma situação inevitável? Culpa é uma coisa muito relativa e muito delicada. Então, é possível, tá? Mas assim, eu preciso entender exatamente que situação, no que aconteceu, por que era inevitável, ou, né, por que você se culpa, se às vezes não tem nenhum motivo para você se culpar. Mas sim, eu sempre parto do princípio e direciono todos, né, os meus clientes, todos sejam na terapia, sejam na mentoria, que culpa é uma coisa que não nos faz bem. Em nenhum momento, tá? Então, o máximo que a gente pode fazer é se responsabilizar por alguma coisa, se a gente fez alguma coisa errado, seja com a gente mesmo, seja com alguma outra pessoa, e aprender com aquilo, né? Nos responsabilizar pelo que a gente fez e aprender com aquilo. Agora, a culpa, ela nunca acrescenta nada na nossa vida. A única coisa que a culpa traz para nós é um peso muito grande. Tá? Então pensa nisso, pensa no que aconteceu, pensa no contexto, qual que era a sua responsabilidade em relação àquilo ali, culpa nunca, tá? E aprende com aquilo. Se era uma situação inevitável, né? Não tem nem muito o que se dizer, era inevitável, não se tinha escolha, mas se você consegue tirar algum aprendizado, é bem importante, tá? Então, procura usar a palavra responsabilidade, não culpa, que isso traz até um peso menor para a tua vida. Culpa é muito pesado, tá bom? Mais algum questionamento? Mais alguém que queira me perguntar mais alguma coisinha? Bora deixar as perguntinhas. Vamos ver aqui. Quando minha mãe faleceu, ela estava no UTI. A médica queria que eu entrasse para falar com a minha mãe, para ver se ela reagia, e eu não tive coragem de entrar. 2 dias depois ela faleceu. Não se culpa por isso, tá? Se você não teve coragem, é porque você estava com medo de alguma coisa, medo de não saber qual que ia ser a reação da sua mãe, e com isso você não ter forças para seguir. Então, assim, foi o melhor que você conseguiu fazer naquele momento.
Agora não vai adiantar você se culpar e você ficar se cobrando por conta de uma coisa que já aconteceu. Você viu o post que eu fiz hoje mais cedo? Eu fiz hoje cedo, fiz um post que falava assim, a gente não pode mudar o passado, a gente pode mudar a forma como a gente olha para esse passado. E isso muda tudo. E essa é uma grande verdade, tá? Quando a gente olha para o passado com uma outra forma, então nesse teu caso, se olhe com mais autocompaixão, com mais amorosidade, sem culpa, porque naquele momento foi o melhor que você pôde fazer. Então você se culpar hoje não vai trazer a sua mãe de volta, tá? Então olha para você com mais amorosidade, conversa com a tua mãe, eu tenho certeza que ela entendeu a tua atitude naquele momento, né? Ela entendeu que foi o melhor que você conseguiu fazer. Tá tudo bem, eu tenho certeza que ela já entendeu e já te perdoou, e faça isso por você também, porque senão você vai ficar arrastando corrente por muito tempo e não vai mudar nada o seu passado. Então, ó, você viu o post e você lembrou. Então, é exatamente isso, tá? É exatamente isso. Olha e tenta mudar a forma como você olha para esse passado, que você vai ver que vai doer menos, tá? Normélia, um processo que eu estou trabalhando é a tal da culpa também. Pois é, então assim, Normélia, Marli e todo mundo que tem problema com culpa, é olhar para isso e encarar primeiro como responsabilidade e não como culpa. Porque quando a gente pega e traz culpa, já o peso culpa, a palavra culpa, ela tem um peso muito grande. Então, isso não vai mudar nada, 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 nada. Tá? Então, a primeira coisa a pensar é isso. Se eu ficar me culpando, o que vai mudar na minha vida ou na vida da outra pessoa ou das outras pessoas? Não vai mudar nada. Então, o que eu posso fazer para que eu me sofra menos com isso, né? Então, entender qual que é o seu grau de responsabilidade dentro daquilo que você se culpa, tirar o aprendizado necessário, entender que você fez o melhor que você pôde, e que dali pra frente você vai tentar fazer melhor ainda. Só que aquela situação você não consegue mudar mais. Então, tenta olhar por esse ângulo, sabe? Eu não consigo mudar o passado, mas eu consigo mudar a forma como eu olho para ele e como eu me trato a partir disso, o que eu aprendi, como que eu vou fazer a partir de agora, né? Então é isso, não tem muito segredo. E tempo ao tempo. E cuidar de você e da sua cabeça, porque uma coisa importante as pessoas falam muito, né? O tempo cura tudo, né? Tem que dar tempo ao tempo e tal. Eu concordo. Só que a gente precisa cuidar do que sobra depois que tudo passa, sabe? Porque senão, se a gente ficar se culpando muito, ficar trazendo muito essa coisa de culpa, de se chicotear e essas coisas todas, o que vai acontecer? Vai chegar um ponto, vai chegar um momento em que você não tira mais nada, você só sofreu e não tira aprendizado, fica só se culpando, fica como um cachorro correndo atrás do rabo, né? E nada vai mudar. Então, é entender, aprender e não repetir o mesmo erro. É mesmo um peso gigante que eu tô cansada de carregar. Então, e o que muda na sua vida? Não trouxe a tua mãe de volta, né? Já que a gente tá pegando o teu exemplo aqui, que você perdeu a sua mãe. Então, não trouxe a sua mãe de volta, não vai trazer, e com certeza a sua mãe não está feliz em te ver sofrendo, carregando esse peso todo. Então, não precisa disso, não precisa se culpar, não precisa de sofrimento, olhe com responsabilidade, entenda e aprenda que se por acaso um dia acontecer de novo a mesma situação com você, talvez você vai ter um pouco mais de coragem, um pouco menos de medo e vai dar esse passo e vai fazer o que precisa ser feito. Se você não conseguir, também tá tudo bem. A gente sempre tem que entender qual que é a nossa limitação, né? E se a gente não consegue dar aquele passo, o que a gente vai fazer? A gente vai lidar com a nossa responsabilidade e aprender com isso. Agora, a culpa é muito pesado, tá bom? Mais alguma coisa? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Mais alguma perguntinha? Senão a gente encerra, né? Era um papinho rápido mesmo aqui, só prometi pra vocês, estava prometendo há dias que a gente ia bater esse papo. Então, tirei algumas dúvidas. Alguém mais tem dúvida? Quer aproveitar, colocar aqui? Senão vamos encerrando. Acho que tá com um delay bem grande, porque eu vejo que demora para aparecer aqui para mim as questões de vocês.
Meu pai me rejeitou desde quando minha mãe engravidou de mim. E quando ele estava mal... Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu cuidei dele mesmo sem ele querer e vivia na UTI com ele. Então, Marli, o que acontece? A gente traz na nossa memória, no nosso cérebro armazenado, todas as memórias da nossa vida inteira, desde a barriga da nossa mãe, tá? Nosso cérebro, ele não deleta nada. É exatamente igual o filminho lá, o Divertidamente, né? O nosso cérebro ele não apaga nada, então fica tudo guardadinho ali. Então, com certeza, você traz memórias dolorosas da sua infância. Até a gente precisa remarcar a nossa conversa, né? Que a gente desmarcou essa semana por conta da minha dengue, enfim. Mas vamos marcar pra gente conversar sobre isso. E que bom que você conseguiu fazer isso pelo seu pai, tá tudo bem, tá tudo certo, independente de qualquer coisa, você fez a sua parte pra ele. Mas isso com certeza não apagou as dores que você tem no seu inconsciente. Então é bem importante entender, buscar essas causas, trabalhar para que você se sinta mais leve. Tudo isso que você tem aí de culpa, de medo, de baixa autoestima, tudo isso vem dessas dores emocionais que a gente traz da infância, tá bom? Célia, minha mãe está numa fase avançada de Alzheimer, piorou imenso em 3 meses. Fiz tudo por ela. Meti durante 3 meses na associação de Alzheimer, onde era bem tratada e estimulada para retardar a doença, mas acho que ela tem mais alguma coisa que ela ia escrever aqui e não veio. Mas enfim, Célia, você também fez o certo, independente de qualquer coisa. Você fez o que seu coração mandou e o que, né, a gente geralmente faz pelos nossos pais, independente de qualquer coisa. Então eu imagino que você esteja com a sua consciência tranquila, né, de ter feito o melhor que você pôde. Alzheimer é realmente uma doença terrível, assim, não tem na minha família, mas tem uma pessoa próxima que está com Alzheimer e é bem complicado porque a família sofre demais, né? Então eu imagino o quanto que não seja fácil aí para você lidar com essa doença, mas força e siga sempre o seu coração. Eu sempre falo, se você tá na dúvida se você faz ou se você não faz, segue o seu coração, que dificilmente você vai errar, tá bom? Ainda mais quando a gente tá falando de pai, mãe, filho, né? De pessoas próximas. Meu pai tirou de lá e ela agora está presa numa cama, não anda, mas... Pois é bem complicado quando tem essas intervenções aí que não são tão legais, né? Imagino que não seja fácil aí para você lidar com toda essa situação, mas assim, te desejo muita força mesmo e muita sabedoria, porque Alzheimer é uma doença bem delicada, bem complicada e tem que ter coragem. Então, coragem para você aí, desejo muita força para você e para tua família, tá bom? Fiz e faria tudo outra vez. Ele não me tinha como filha, mas minha mãe sempre falou que era o certo. Era eu sempre honrar meu pai, independente de qualquer coisa. Exatamente, Marli. Você falou uma coisa, falou uma palavrinha-chave aí, tá? Honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe é a coisa mais, assim, a prioridade que a gente deve ter na nossa vida, tá? E independente de qualquer coisa, independente do pai ter sido bom, da mãe ter sido boa, porque a Bíblia não diz honrar pai e mãe se ele foi bom pra você, ou se ele te criou bem, ou se eles te deram carinho, amor e atenção. A Bíblia só diz assim, honrar pai e mãe, né? Então, pra quem crê em Deus, para quem tem fé, para quem tem espiritualidade, honrar pai e mãe são coisas muito importantes. E agora, uma coisa que precisa ficar bem clara é que quando a gente diz honrar pai e mãe, ou perdoar pai e mãe, qualquer coisa desse gênero para que a nossa vida flua, não quer dizer que você precisa obrigatoriamente conviver com esse pai, com essa mãe, tá? E por que eu digo isso? Porque eu recebo muitas pessoas, principalmente na terapia, na mentoria também, tá? Às vezes na mentoria eu preciso fazer algumas intervenções terapêuticas porque a pessoa na terapia
desculpa, na mentoria ela não tem o direcionamento terapêutico, ela é uma parte mais técnica, né? Mas às vezes ela tá com algumas dores emocionais que precisa da intervenção terapêutica, então eu intervenho também. Então quando eu falo em perdoar pai e mãe, muitas vezes as pessoas acabam falando, não, mas eu não vou perdoar porque eu não quero conviver, porque meu pai me fez muito mal, porque minha mãe me magoou, ou porque minha mãe é narcisista, ou porque blá, blá, blá. Ok, gente, eu entendo tudo isso. Mas quando eu falo honrar pai e mãe, eu não tô dizendo que é para vocês conviverem, almoçar todo domingo junto, levar para casa, se não é isso que vocês querem, tá? Vocês não são obrigados a conviver, mesmo sendo seu pai e a sua mãe. Hoje em dia, a sociedade aí romantiza muito as coisas e quer obrigar a gente a aceitar algumas coisas. Eu não romantizo e eu não aconselho e sugiro que seja assim, tá? Que bom, Marli. Se eu falei o que a sua mãe fala, então eu acho que eu tô no caminho certo, né? Tá certo ou não? Então, mas voltando. Quando a gente perdoa pai e mãe de qualquer coisa que eles tenham feito pra nós, a gente tá nos libertando, tirando pesos das nossas costas. Porque quando a gente tem problemas com pai e mãe, o que acontece? A gente bloqueia a prosperidade na nossa vida, bloqueia a abundância na nossa vida, porque o nosso pai e a nossa mãe, eles representam isso, né? A abundância e a prosperidade. Então, perdoar pai e mãe perdoar e soltar se você não quiser conviver com eles, tá? Você não é obrigado, você só precisa perdoar, não querer o mal e ajudar sempre que for preciso, ok? Estamos entendidos? Então tá bom. Tenho dificuldade em vender algo, pode ser uma crença? Pode, Normélia, pode ser uma crença de que você demorou muito para conquistar aquilo, ou que se você se desfizer daquilo, de repente você não vai conseguir adquirir uma outra coisa. Talvez você tenha um certo apego, porque foi muito difícil para conseguir. Então depende muito, né? Depende muito do que é da situação. Se for um lugar, por exemplo, é uma casa, uma fazenda, um sítio, uma terra, não sei, né? Às vezes você tá apegada àquilo ali com medo de repente não conseguir alguma outra coisa que seja tão importante quanto para você. Talvez seja por isso, seja um apego mesmo, tá? Talvez seja uma crença que você criou aí na sua mente por conta dessa coisa, né? Que de repente você não quer se desfazer por medo de não conseguir repor. Talvez seja isso, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma questão que vocês queiram colocar? Oi, Isaac, tudo bem? Estamos quase acabando, mas que bom que você veio. Mais alguma dúvida que vocês queiram colocar aqui pra gente trocar? Se não, vamos nos despedindo. Mas não vou desistir, porque amo demais. Deixa eu ver aqui. Mas não vou desistir porque amo-a demais. Você tá falando da sua mãe, né, Célia? Então vamos lá de novo. Mas não vou desistir porque amo-a demais, porque ela já está a precisar de cuidados médicos. Nem que tenha que acusá-lo de negligência, pois ele já tem 80 anos, sofro muito ao ver minha mãe sofrer. Pois é, só que assim, Célia, talvez você precise interditar ele, né? Porque se sua mãe precisa de cuidados médicos, ele tirou ela de um lugar que ela estava sendo cuidada e agora ela está precisando de cuidados, talvez ele precise de uma intervenção, tá? Então, não sei pelo teu sotaque, eu acho que você não é do Brasil, não sei se você está no Brasil, se você está fora do Brasil, eu acho que você está ou é de Portugal, ou é de alguma outra, você fala português um pouquinho diferente, né? Então, talvez você precise interditar. Daí não sei como é que funciona aí onde você tá, mas se você precisar, faça isso. Tenta interditar, não sei se você tem irmãos, mas tenta ver o que você pode fazer para que a tua mãe tenha uma qualidade de vida, pelo menos enquanto ela estiver por aqui, né? O Alzheimer já é uma doença muito difícil e com o mínimo de condições já é difícil, imagina sem o mínimo de condições. Então veja o que você consegue fazer para realmente ajudar a sua mãe, tá? De nada, Marli, imagina, estou aqui para conversarmos. Vivo com ela e não me sinto mal, nem culpada. Então é isso, Célia, faça o que o seu coração mandar e o que eu disse, né? Se você tá feliz, se você tá em paz com o que você tá fazendo, siga fazendo, que eu tenho certeza que você tá no caminho certo, tá bom?
Você já é muito importante e especial para mim. Ai, Marli, que fofa, obrigado. Deus restaure logo sua saúde por completo. Tenho certeza que ele já está trabalhando nisso. Já tô bem melhor, já tô 100%. Depois da pizza que eu falei que eu vou comer hoje, eu vou ficar melhor ainda. Tomara que eu consiga comer, porque eu tô com tanta vontade de comer essa pizza que eu vou comer depois. Eu vou pedir uma pizza e vou comer. Espero que eu consiga comer. Minha internet tá ruim, por isso saí. Ai, mas que bom que você voltou, que bom que deu certo pra você voltar. Aqui tá com delay bem grande também. Delay é quando demora, né? Pare de subir aqui as mensagens, aí eu sei que tá bem complicado por conta disso. Mas estamos aí, Futebol Clube. Vamos ver se a gente consegue responder mais alguém. Alguém tem mais alguma questão? Já faz 45 minutos que estamos aqui. Então, se alguém tiver mais alguma questão, senão vamos encerrar. Sou de Ponta Delgada, Açores. Eu imaginei, pelo que você, né, teu português um pouquinho diferente. Meus irmãos não querem saber. Obrigada, minha querida. Sou uma pessoa muito forte. Tenho certeza que sim. E eu desejo ainda mais força para você. Força, sabedoria, né? Que você consiga aí dar pelo menos um pouquinho de dignidade para sua mãe nesses últimos tempos de vida, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, o Alzheimer judia bastante. Então, assim, desejo assim muita, muita, muita força para você seguir aí na sua jornada, tá bom? Passa rápido, né? Porque eu falo bastante, né? Então, mas sim, vamos ver se a gente consegue marcar aí outras lives, aí de repente a gente escolhe um assunto específico e aí a gente aborda um assunto que fica mais fácil, né? O fluir aqui para mim fica mais fácil, porque senão eu acabo ficando um pouco perdida aqui. Se vocês não colocarem as questões, eu fico sem ter muito o que falar, porque, como eu disse, eu não fiz nenhum tipo de roteiro, nenhum script para essa live de hoje. Mas que bom que eu consegui tirar algumas dúvidas de vocês, consegui ajudar, espero que tenha direcionado, dado uma calmadinha no coração de vocês aí, e passou rapidinho aí um tempinho pra gente conversar. Tá bom, gente? Vamos encerrando então? Imagina, Célia, não precisa agradecer não. Eu que agradeço por vocês estarem aqui, tá bom? Vou contar sempre com vocês aqui pra gente fazer live. Eu faço a live, não tem problema, tô aqui disposta a fazer, mas vocês precisam vir e me prestigiar, porque senão o Instagram me boicota, daí o Instagram não entrega mais as minhas coisas, tá bom? Então tá bom, gente. Obrigada. Um ótimo final de semana aí pra vocês. Um restinho de sábado pra vocês descansarem. Um ótimo domingo. Obrigada, obrigada, obrigada para quem passou por aqui, para quem tirou dúvida. Espero que eu tenha conseguido dar um pouquinho assim de luz aí pra vocês. Tá bom? Um ótimo final de semana. Beijo, beijo pra vocês. Até mais. Tchau.